Antes de orar, pare por um instante. Você sente que está cansado? Que algo tenta te derrubar mesmo quando você está buscando a Deus? Isso não é coincidência. Você está em uma batalha, e talvez nem tenha percebido. A verdade é que a fé nunca foi feita para ser fácil. Ela é forjada nas lutas, nas lágrimas, nas noites em que o silêncio parece mais alto que a voz de Deus. Cada cristão que escolhe seguir Jesus descobre logo que caminhar com ele significa entrar em uma guerra espiritual. Mas essa guerra não é com armas visíveis. É uma luta entre verdade e engano, rendição e orgulho, espírito e carne. A palavra, em 1 Timóteo 6,12, diz: combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. Crer não é apenas aceitar, é resistir. É alinhar sua vontade à vontade de Deus, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. A fé verdadeira se prova quando você luta mesmo sem força. Você não foi chamado para viver passivamente. O mundo tenta te puxar para um lado, enquanto o Espírito te chama para outro. Essa tensão é real. É o campo de batalha da sua alma. Se você entende que está lutando essa batalha espiritual e não quer desistir da sua fé, escreva "Eu continuo lutando" nos comentários. Mesmo o apóstolo Paulo explicou esse conflito dentro de cada um de nós. Em Gálatas 5,17 está escrito: a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Essa guerra acontece todos os dias, dentro de você. Uma parte quer servir a Deus de todo o coração, enquanto outra busca conforto, reconhecimento ou prazer momentâneo. Mas quem vence é aquele que escolhe obedecer, mesmo quando o coração grita o contrário. Quando Jesus esteve na terra, ele nos mostrou como lutar o bom combate da fé. Ele não viveu pelos seus próprios desejos, mas pela vontade do Pai. Em João 5,19 ele disse: o filho nada pode fazer de si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Jesus vivia em plena rendição. Cada palavra, cada milagre, cada passo era resultado da obediência total ao propósito de Deus. E é isso que o bom combate da fé exige de nós. Abrir mão do orgulho, crucificar o ego e dizer todos os dias: Senhor, não a minha vontade, mas a tua. A fé não é sobre sentir, é sobre permanecer fiel mesmo sem entender. E quando você escolhe obedecer, o céu luta ao seu favor. Se você quer viver essa fé obediente e firme, declare nos comentários: Senhor, eu confio no teu plano. A fé não se prova apenas nas palavras, mas na obediência silenciosa. É fácil crer quando tudo dá certo, mas o verdadeiro soldado de Cristo se revela quando tudo parece dar errado. Filipenses 2,8 nos lembra: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se o próprio Cristo trilhou o caminho da obediência até o fim, como poderíamos querer um caminho mais fácil? O bom combate da fé é travado nas pequenas decisões do dia a dia, quando você escolhe perdoar, quando decide confiar, quando permanece firme mesmo sem ver resultados. Muitos pensam que lutar a boa luta é apenas resistir ao mal, mas a verdadeira luta é contra nós mesmos, contra o orgulho, o medo e a vontade de desistir. É morrer para o eu, para que Cristo viva plenamente em nós. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. Deus começa a te transformar de dentro para fora. Ele troca tua ansiedade por paz, teu desespero por esperança, tua fraqueza por força. O inimigo tenta te convencer de que você não vai conseguir, mas quem tem o Espírito Santo dentro de si já carrega a vitória. Porque a vitória não vem de quem é perfeito, mas de quem persevera. Se você quer vencer como Jesus venceu, escreva nos comentários: eu escolho obedecer. Lutar o bom combate também significa amar como Jesus amou. Ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37, 39. Mas, se formos sinceros, é justamente aí que começa a luta mais difícil. Amar quem nos feriu, perdoar quem nos decepcionou,
Orar por quem nos ofendeu é um combate diário contra o orgulho e o ressentimento. O mundo ensina a revidar, mas Jesus ensina a responder com graça. Romanos 12:21 diz: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O amor é a arma mais poderosa que existe. Ele cura feridas, quebra correntes e derrota o inimigo sem precisar de violência. Quando você escolhe amar mesmo machucado, o inferno treme, porque o amor é a linguagem do céu. Então, se você está lutando para perdoar alguém, lembre-se: amar não é aprovar o erro, é libertar o coração. E quem perdoa, se parece cada vez mais com Jesus. O verdadeiro guerreiro espiritual é aquele que escolhe o amor mesmo quando tudo dentro dele quer desistir. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Eu escolho amar como Jesus. Mesmo quando ninguém está vendo, a batalha continua. É a guerra que acontece dentro do coração, quando o desânimo tenta vencer a fé. É o momento em que você precisa orar, mas o cansaço fala mais alto. Quando quer ler a Bíblia, mas as distrações tomam o seu tempo. A luta espiritual não acontece apenas nas tempestades externas, mas nas pequenas escolhas diárias que moldam o seu espírito. É uma batalha para manter-se firme em oração, para acreditar quando tudo parece perdido, para continuar andando quando o caminho parece longo demais. O inimigo sabe que, se conseguir roubar a sua comunhão, ele enfraquece sua fé. Por isso ele ataca com distrações, ansiedade e dúvidas. Mas é nesse momento que você precisa se lembrar: a vitória começa na mente e termina no altar. A fé é alimentada pela constância. Não é emoção, é decisão. Ore mesmo cansado, adore mesmo chorando, permaneça fiel mesmo quando o milagre ainda não chegou. Porque é exatamente nesse lugar de resistência que Deus começa a agir de forma sobrenatural. Se você entende que a sua batalha é espiritual e não quer desistir, escreva nos comentários: Eu continuarei firme em oração. A luta da fé nunca foi para ser vencida com a nossa força, mas com a força que vem de Deus. E é por isso que Efésios 6:11 nos ensina: Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir às ciladas do diabo. Você não pode vencer uma guerra espiritual com armas humanas. Precisa da cintura da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e, acima de tudo, do poder da oração. O inimigo não tira férias. Ele tenta roubar sua paz, sua confiança e sua identidade. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Quando a luta parecer pesada demais, lembre-se: o mesmo Deus que lutou por Moisés diante do mar, que esteve com Davi diante do gigante e que deu força a Paulo na prisão, é o mesmo Deus que está lutando por você agora. Você pode até se sentir cansado, mas não está só. O céu inteiro se move quando um filho de Deus decide permanecer firme. E quando você ora, o inferno se cala, porque o poder de Deus entra em ação. Se você crê que Deus está lutando por você, declare com fé nos comentários: O Senhor é a minha força. Existem dias em que o céu parece em silêncio. Você ora, chora, espera, mas nada muda. E é nesses momentos que a batalha se torna mais intensa. Tiago 1:12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Mesmo quando você não vê, Deus está moldando seu caráter. A demora não é rejeição, é treinamento. Cada lágrima rega uma semente de fé que vai florescer no tempo certo. Às vezes o silêncio de Deus é a forma dele dizer: confie, eu ainda estou no controle. Você pode não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e perceber que as batalhas que quase te derrubaram foram exatamente as que te ensinaram a permanecer de pé. A fé não é medida pelos milagres que vemos, mas pela confiança que mantemos mesmo sem respostas. E Deus sempre recompensa quem continua lutando com o coração rendido. Então, se o céu parece em silêncio, não desista. É nesse silêncio que Deus está te fortalecendo. Se você está passando por um tempo difícil, mas ainda confia em Deus, escreva nos comentários:
Eu confio mesmo no silêncio. Paulo entendeu isso melhor do que ninguém. Perto do fim da sua vida, ele declarou com firmeza: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Essas palavras não vieram de um homem que teve uma vida fácil, mas de alguém que foi ferido, perseguido e provado, e ainda assim nunca deixou de acreditar. A fé verdadeira não é feita de promessas cumpridas, mas de corações que não desistem, de pessoas que continuam mesmo cansadas, que se levantam mesmo depois da queda, que confiam em Deus mesmo quando tudo parece perdido. O Senhor não espera a perfeição, Ele busca perseverança. Porque cada vez que você se recusa a desistir, você está dizendo ao inimigo: eu sei em quem tenho crido. E quando você continua crendo, mesmo sem ver, Deus se move nos bastidores e transforma sua dor em testemunho. A vitória não vem de quem corre mais rápido, mas de quem permanece fiel até o fim. Se você decidiu continuar correndo essa corrida da fé, declare nos comentários: eu vou até o fim com Jesus. Nunca esqueça: a guerra que enfrentamos é espiritual, não carnal. Efésios 6:12-13 nos lembra: pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Você não precisa lutar sozinho. Quando veste a armadura de Deus, você recebe proteção, força e autoridade para permanecer de pé. O cinto da verdade mantém sua mente firme. O escudo da fé apaga as setas de dúvida do inimigo. A espada do Espírito corta mentiras, e a oração fortalece o seu espírito. Lembre-se: o inimigo ataca sua paz, sua confiança e sua identidade, mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Portanto, levante-se com coragem. Vista-se da armadura celestial todos os dias. E não tema as investidas do mal, porque você não luta sozinho. Deus está com você em cada batalha, em cada passo, em cada vitória. Se você quer permanecer firme na armadura de Deus, escreva nos comentários: eu estou pronto para a batalha com Jesus. Mesmo quando a batalha parece impossível, a vitória já está garantida. Filipenses 4:13 nos lembra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você se sente fraco, cansado ou derrotado, lembre-se: não é a sua força que vence, é a força de Cristo agindo em você. As tempestades virão, o medo tentará te paralisar, e as tentações vão te cercar. Mas quando você mantém os olhos fixos em Jesus, quando confia, ora e permanece firme, nada pode te derrubar. O sangue de Jesus já conquistou a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inimigo. Cada lágrima, cada luta, cada dificuldade tem um propósito. Tudo que você enfrenta agora é preparando o caminho para o triunfo eterno. Então, levante-se com fé, coragem e esperança. A luta é real, mas maior é o que está em você. Um dia, quando você se colocar diante do Senhor, poderá dizer com Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você acredita na vitória que já é sua em Jesus, escreva nos comentários: eu sou mais que vencedor em Cristo.